No vídeo de hoje nós vamos estar implementando a nossa versão do Linktree utilizando apenas HTML, CSS e JavaScript. Então nós vamos, ao final do vídeo, vamos ter criado aqui uma página como esta, onde nós temos diversos links para o nosso portfólio, links para o nosso GitHub, podemos botar LinkedIn para o X, Instagram, para qualquer rede social, quantos links acharmos melhor. Então nós temos uma imagem aqui de profile, podemos botar aqui o nosso nome, a nossa função, as nossas habilidades, e eu também coloquei aqui um tema para alternar entre modo claro e modo escuro. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, já deixem um like, se inscrevam no canal e vamos para o código. Aqui já estou com o meu HTML aberto, nós vamos estar utilizando o Font Awesome para colocar alguns ícones então no nosso Linktree. Este aqui é o endereço do Font Awesome, eu vou estar utilizando a versão 6.4.0. Então basta incluir aqui este link que já temos acesso a todos os ícones do Font Awesome. Então vamos começar aqui diretamente pela parte do HTML, que é relativamente simples. Eu vou estar criando aqui um botão para a nossa troca de tema, que vai ter um tema claro, um tema escuro. Vamos colocar aqui uma classe, depois nós vamos estar definindo ela, tmbtn. Vou também precisar identificar ela com um ID, este botão, que quando clicarmos vai alternar entre o tema claro e o tema escuro. Também podemos botar um area label. Vamos escrever aqui toggle theme para trocar o tema. E dentro desse botão eu vou colocar aqui um ícone do Font Awesome, que é inicialmente o sol, FA Sun. Isso está tudo lá definido na documentação do Font Awesome. No momento que clicamos aqui, vemos que temos aqui o nosso ícone do sol. Por padrão, nós vamos entrar aqui com os nossos links no tema escuro. Se quiser trocar, então aqui basta clicar neste botão. Nós vamos implementar mais adiante. Então, abaixo do botão aqui, eu vou ter um div com a classe container. Vamos botar um outro div aqui com a classe profile. E aqui eu vou ter a minha imagem. Então, vou ter a imagem do meu profile. Eu vou chamar ela de profile img, o ID dela. Vamos colocar aqui também um H1, identificado pelo profile name. Então vamos colocar o nome da pessoa, fechar aqui o H1. E logo abaixo vou botar um parágrafo, também identificado por um ID, que vai ser então profile bill, onde nós vamos colocar a breve descrição do que a pessoa faz. Então logo abaixo desse div aqui do profile, podemos criar um div para conter os nossos links. Então vai ser um div onde eu vou ter a classe links e também vou precisar ter um ID, vou chamar ele de links container. E embaixo aqui podemos colocar um footer e podemos colocar o texto all rights reserved, então todos os direitos reservados. Então o nosso HTML basicamente é isso, nós não vemos nada ainda, pois o div aqui ele está vazio, mas nós temos uma tag de imagem, nós temos o H1, o P, e também temos o div de links, onde vão ser exibidos todos os links que nós vamos definir agora em seguida. Então vou fazer tudo isso utilizando JavaScript, então vamos abrir aqui a nossa tag de script, e eu vou criar aqui uma constante para armazenar as informações do meu profile, então vai ser um objeto, onde aqui eu vou ter o nome que vai ser exibido, então vou botar aqui your name, vocês podem colocar o nome de vocês. Outra chave aqui vai ser a bio, vamos botar aqui digital creator, developer, designer. Podemos colocar outras coisas também, mas o ideal é que não fique muito grande. A imagem também nós vamos estar utilizando uma imagem local. Pode ser uma outra imagem, uma outra URL qualquer. Eu vou deixar aqui dentro de img profile.jpg. Então nós já podemos pegar aqui os nossos elementos e ir exibindo essas informações do profile. Então, por exemplo, eu uso o document.getElementById e vamos pegar ali o nosso profile name. Na propriedade text content eu boto o valor do meu objeto ali profile.name. No momento que eu faço isso, veja que já é atualizada aqui a página onde aparece o texto naquele H1 que nós havíamos definido. Foi colocado o texto aqui, your name. Fazemos a mesma coisa para a bio e para a imagem. Então basta mudar aqui para profile bio, que colocamos bio, aqui é profile img e
aqui vamos colocar image. Então apareceu aqui o texto da bio, que é a imagem que nós vamos estar utilizando como profile. Vamos voltar aqui no nosso HTML. Aqui, em vez de ser text content, nós temos que colocar o source, que é o source da imagem. Então, nós temos aqui, agora, sendo exibido a imagem do profile. Agora, vou definir aqui uma outra constante contendo os links que nós vamos estar exibindo. Então, os links também vão ser um objeto, onde vamos ter um título. Vou botar aqui title, portfólio. Podemos colocar aqui a URL, então, para onde vai ser direcionado. Eu vou botar aqui para o meu próprio site, vocês podem colocar para o link do portfólio de vocês. E vamos colocar aqui também um ícone do Font Awesome para exibir. Então, vou botar aqui o briefcase. Então, basicamente, aqui o que nós podemos fazer é colocar diversos links. Então, para vermos em funcionamento aqui esses links sendo exibidos, o que nós temos que fazer é pegar, então, o nosso container que nós definimos aqui no HTML, aqui em cima, links container. Então, vai ser um document.getElementById, links container. E o que nós temos que fazer é percorrer este array de objetos. Então, eu posso usar um links.forEach. Para cada link, nós vamos atualizar esse container para colocar, então, dentro do inner HTML, vamos estar adicionando o seguinte. Eu vou colocar aqui uma tag A, vamos colocar uma class para ela também, link. O href, então, vai ser o link ali que nós definimos, então vai ser link.url, exatamente aqui essa propriedade, link URL. Vou botar aqui o target igual a underline blank, isso para que então seja aberto em uma nova aba. E aqui então nesse iClass eu vou estar colocando o ícone que nós definimos, aqui no caso do portfólio foi o briefcase, dar um espaço, spam, e dentro do spam vamos colocar o título, então que nesse caso aqui vai ser o portfólio, então boto assim link.title e fechamos o spam, e não podemos esquecer aqui de fechar o A. E a nossa template string também deve ser fechada. Aqui nós estamos com um erro de sintaxe, eu esqueci aqui esse parênteses. Veja que então agora é exibido o nosso primeiro link aqui de portfólio. Com essa estrutura aqui, nós temos então um íconezinho, o título e o link então que vai diretamente para esta URL que nós definimos aqui. Então o que eu vou fazer agora vai ser apenas adicionar outros links. Vocês podem colocar quantos links vocês quiserem, e aquele for ali que nós implementamos, ele vai então ser atualizado. Veja então aqui que nós temos diversas redes sociais, o GitHub, o LinkedIn, o X, YouTube, Instagram, e temos aqui um final aqui com um e-mail, onde vocês podem colocar o e-mail de vocês para que a pessoa entre diretamente em contato. Então essa aqui basicamente é a estrutura que nós temos, esse conjunto de links. E do nosso JavaScript agora, o que nós temos que fazer, por fim aqui, é implementar aqui essa mudança do tema. Então já vou deixar pronto aqui embaixo. Então nós temos que pegar ali o botão que nós criamos, da mesma forma, document.getElementById, toggle. E o que eu vou fazer vai ser uma lógica simples. Quando for clicado, então no toggle onClick, nós vamos chamar a seguinte função. Eu vou botar aqui um document.body.classlist.toggleLight. Então, como eu falei, nós vamos começar no modo escuro e ele vai para o modo claro. E aqui no toggle.innerHTML, o que nós temos que fazer é alternar. Então, nós vamos mudar este íconezinho para uma lua, no caso de estar selecionado o tema claro. Então, para isso, nós podemos fazer a seguinte lógica. Eu boto um document.body.classlist e verifico se ela contém o light. Então, se contém o light, eu sei que eu estou no modo claro. Então, neste caso aqui, o que eu quero fazer é mudar para o íconezinho para o modo escuro. Então, eu boto aqui um i_class e vamos colocar o ícone da lua do Font Awesome. Fechamos aqui o i. E, caso contrário, o que nós fazemos é colocar, então, o ícone do sol. Então, vamos salvar e ver se essa implementação está funcionando. Então, inicialmente aqui nós vamos deixar o modo escuro. Quando eu clico,
ele muda aqui corretamente para o ícone da Lua. Então o nosso HTML basicamente é esse aqui da implementação do Linktree. O que nós temos que fazer é aplicar um CSS para deixar mais parecido com o site original lá do Linktree. Então para isso vamos começar aqui a estilizar. Eu vou colocar aqui uma margem 0, um padding 0, fazer um reset básico aqui, box size em border box. Então tiramos todas as margens, todos os paddings. No meu body nós vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui uma font family sans serif. Vamos botar um background, então num tom mais escuro, vou botar um gradiente linear, então linear gradient. Vamos botar aqui 135 graus e vou botar a cor 1A, 2E, que é um tom quase preto, até a 16213E. Vamos ver como está ficando. Aqui não é, na verdade não é background color, é só background para que seja então mudado. Então veja que ficou nesse tom mais escuro, mas eu também vou setar então o meu min height para 100 VH. Veja que agora não tem mais aquela divisão que nós tínhamos do linear gradiente. Vamos estar utilizando o display flex para posicionar os elementos. Eu quero que todos eles estejam centralizados, então basta botar um justify content center, um align items center também. Vou também botar um padding de 20 pixels e vou fazer aqui colocar uma transição do background quando mudarmos do claro para o escuro para ter uma leve animação. Então 0.3S. Quando utilizarmos o tema claro, então vou botar aqui um body light. Vamos mudar esse background para uma cor mais clara. Então basta botar aqui um body linear gradient. Vamos botar uma outra cor que vai ser um tom de cinza, F0, F0, F0 até o E0, E0, E0. Então quando alternarmos aqui, veja que já está funcionando. Quando o tema é claro, então tem que mudar a fonte, a cor da fonte para ser um tom mais escuro. E vamos começar agora a estilizar o nosso container. Então minha classe container, eu quero que ela tenha um tamanho máximo de 600 pixels, width 100% e o texto alinhado no centro. Vamos também trabalhar um pouco aqui na nossa imagem do profile, então a profile IMG, quero que o tamanho seja 100%, então o width e o high 100 pixels. Vamos deixar um border radius de 50% para garantir que a imagem cubra tudo. Vamos botar um object fit cover. Eu vou colocar também um box shadow e uma margem bottom de 15 para dar uma separação aqui do nome. Agora vamos estilizar ali o nosso H1, vamos colocar uma cor branca, já que estamos no tema escuro. Então, your name. Ali vou também aumentar o tamanho da fonte. Vamos botar um font size para 26 pixels, para dar bastante destaque para o nome. E quando nós estivermos no modo claro, então body.light, o meu H1, ele vai ter esta cor aqui, 222. Então vamos ver aqui se isso já está funcionando. Veja que é mudada a cor para se adequar ao tema que nós escolhemos. Então eu faço exatamente a mesma coisa aqui para o P, nosso parágrafo aqui onde tem essa informação. Eu vou botar aqui então a cor padrão para o modo escuro e a cor para o modo claro. Então veja que está funcionando. Agora o que nós temos que fazer é estilizar esses nossos links. Então vamos pegar aqui a nossa classe links e eu vou fazer o seguinte. Então ponto links, utilizar o flex. E eu quero que a direção seja na coluna, em vez de ser na linha. Então, veja que eles já ficam um abaixo do outro. E vamos dar um espaçamento de 14 pixels entre eles. E para cada link nós vamos fazer o seguinte. Eu quero também utilizar o display flex. Então, align items e o justify content vai ser center. Um espaçamento de 10 pixels. Eu quero que o fundo seja a cor branca. Vamos botar a cor para ser 333. Eu não quero nenhuma decoração no texto, porque ali os links eles ficam com aquele sublinhado, então eu boto um text decoration none. O meu border radius eu vou botar 10 pixels para ficar mais arredondado. E vamos adicionar um padding de 15 pixels para
ficar um pouco mais espaçado os nossos links. Depois vamos botar aqui algumas outras propriedades. Vamos botar aqui, aumentar aqui a weight da fonte para dar um pouco mais de destaque, 600. Eu botei também uma box shadow. A position é relative e eu vou esconder o overflow. Aqui nós estamos colocando essa condição aqui para a cor da fonte, quando não for o modo claro. E aqui antes dos links, aqui onde nós temos o nossos ícones, eu vou querer alinhar eles. Então para isso nós podemos fazer o seguinte, eu boto um link before e eu quero posicionar eles de forma absoluta. Então eu boto aqui um inset 0, um border radius de 10, um background também vamos colocar desta cor aqui. E vamos botar as demais condições aqui para o modo claro. E também um efeito de hover quando passamos o mouse, então sobre os elementos eles vão ficar então destacados. Nós também vamos ter que mudar aqui esse nosso footer. Vamos colocar ele um pouco mais para baixo, mudar a cor também. E da mesma forma para o modo claro, nós também temos que adaptar a cor dele. O que nós temos que fazer agora é adaptar ele para telas menores. Então para isso eu vou colocar aqui uma tag de mídia aqui embaixo, onde nós vamos definir que quando a tela tiver o tamanho máximo de 480 pixels, nós vamos mudar aqui o tamanho das fontes, basicamente do H1, dos links e do meu botãozinho aqui de troca de tema. Então quando nós mudarmos aqui, por exemplo, para uma visão de mobile, nós vamos ter então essa mudança visível aqui. Então veja que ele se adapta corretamente. E está tudo funcionando de acordo. O que falta fazer é posicionar esse botão aqui. Nós vamos colocar ele aqui mais para cima. Então, para isso, basta adicionar algumas classes do CSS, que eu vou estar colocando aqui logo abaixo. Então, basicamente, o que vamos fazer é posicionar ele de forma fixa aqui no topo, 20 pixels, à direita 20 pixels. Vamos definir o tamanho dele fixo para 45. E vamos deixar ele também arredondado. Então as mudanças basicamente são essas. Colocamos aqui um background, uma cor. Deixamos ele de forma arredondada. E quando clicamos ele vai alternando o tema. Esse tema ficou num tom mais azulado. Nós podemos deixar um tom um pouco mais escuro ainda, se acharem melhor. Então veja que aqui acho que ficou um pouco melhor para um tema mais escuro. Mas a configuração aqui é exatamente essa que nós fazemos para a mudança do tema. Então, podemos mudar aqui. O padrão que ele vem quando carrega vai ser o tema escuro. E quando clicamos no botão é acionado esse tema aqui, o background light. Podemos alterar as cores aqui. E para garantir que está tudo funcionando, quando clicamos no nosso link, ele vai então para a página de destino. Para todos os links, vocês vão definir eles aqui no JavaScript, assim, neste array, e garantam então que os links estão funcionando. Então, depois de implementar aqui, o ideal é testar todos os links. Aqui nós temos a nossa versão do Linktree, criado com HTML, CSS e JavaScript, de uma maneira bastante simples. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixe um like. Se ainda não for inscrito, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.